parou para pensar por que o seu gato fica miando para você o tempo todo? Ele mia quando quer comida, quando quer atenção, quando está com frio. E às vezes parece que ele simplesmente quer conversar. Mas aqui está a parte que a maioria dos tutores não sabe. Gatos adultos praticamente não miam entre si na natureza. Esse som foi desenvolvido quase que exclusivamente para falar com a gente. Por que isso aconteceu? O que exatamente seu gato está tentando te dizer? E por que cada gato parece ter um jeito único de se expressar? A resposta, que vai mudar completamente como você vê seu gato, eu te conto no final desse vídeo. Para entender tudo isso, precisamos voltar um pouco na história. Os gatos foram domesticados há cerca de 10 mil anos, provavelmente no Oriente Médio, quando começaram a se aproximar dos celeiros humanos atrás de ratos. Ao contrário dos cães, que foram ativamente treinados e selecionados por humanos, os gatos escolheram a domesticação por conta própria. Eles foram se aproximando gradualmente no ritmo deles. E isso faz toda a diferença no comportamento deles até hoje. Na natureza, gatos selvagens se comunicam principalmente por linguagem corporal, cheiro e contato físico. O miado existe neles também, mas é usado quase exclusivamente por filhotes chamando a mãe, e desaparece praticamente por completo quando o animal cresce. Gatos adultos selvagens são animais predominantemente silenciosos. Eles vocalizam em situações muito específicas, como durante brigas territoriais, durante o cio ou quando estão com dor. Fora isso, silêncio quase total. Então, como é que o gato doméstico se tornou esse ser tão falante que parece querer ter uma conversa com você toda manhã? A resposta está numa das adaptações comportamentais mais surpreendentes já documentadas na relação entre humanos e animais. Pesquisadores que estudam o comportamento felino perceberam algo curioso. Gatos domésticos mantêm, na vida adulta, vários comportamentos que normalmente existem apenas em filhotes. Isso tem um nome técnico: neotenia comportamental. A neotenia acontece porque, ao viver com humanos que fornecem comida, proteção e afeto, o gato não precisa abandonar os comportamentos de filhote que funcionavam tão bem com a mãe. E o miado era justamente a ferramenta principal de comunicação do filhote com a mãe. Em essência, quando seu gato adulto mia para você, ele está usando uma estratégia de comunicação que, na natureza, seria reservada apenas para a infância. Você, na visão emocional e instintiva do seu gato, ocupa o papel da figura materna. Mas aqui vem a parte mais impressionante. Os gatos não apenas mantiveram o miado de filhote, eles o refinaram e o expandiram ao longo de gerações de convívio com humanos. Eles desenvolveram novos tipos de vocalização especificamente adaptados para chamar nossa atenção. A pesquisadora Karen McComb, da Universidade de Sussex, conduziu estudos que se tornaram referência no campo. Ela identificou um tipo específico de vocalização que os gatos desenvolveram quase que exclusivamente para conviver com humanos, o chamado miado urgente. Esse miado urgente tem uma característica muito particular. Ele embute dentro da frequência do miado comum um som de alta frequência, muito parecido com o choro de um bebê humano. E esse som ativa em nós uma resposta quase instintiva de atenção e cuidado. Quando a pesquisadora apresentou gravações desse miado para pessoas que nunca tinham tido gato, elas ainda assim descreveram o som como mais urgente, mais desconfortável e mais difícil de ignorar do que miados normais. Não é por acaso, é uma estratégia afinada ao longo de gerações. Isso significa que os gatos, ao longo de séculos de domesticação, aprenderam o que funciona na comunicação com humanos e foram refinando esse repertório. É uma forma sofisticada de coevolução entre as duas espécies. Mas nem todo miado é igual, e a ciência já mapeou isso com bastante detalhamento. Os estudiosos de vocalização felina identificam pelo menos 4 grandes categorias de miado, cada uma com características acústicas diferentes e contextos diferentes. O miado curto e agudo geralmente é um cumprimento. É o oi do gato quando você chega em casa, ou quando ele entra num ambiente onde você está.
Ele costuma ser acompanhado de rabo erguido e aproximação direta. Miados repetidos, num ritmo insistente, geralmente indicam um pedido concreto: comida, que a porta seja aberta, ou atenção imediata. Quanto mais repetido e mais alto, mais urgente o gato considera o pedido. Já o miado longo, com um tom que sobe e desce, geralmente indica desconforto, ansiedade ou algum grau de estresse. É o som que muitos gatos fazem dentro de caixas de transporte, em ambientes novos ou quando estão com dor. E existe ainda o miado trêmulo ou trilar. Aquele som entre miado e ronronado que muitos gatos fazem quando veem um pássaro pela janela ou quando estão muito animados. Pesquisadores acreditam que ele pode ser um resquício instintivo de vocalização de caça. Mas aqui está uma das descobertas mais encantadoras da pesquisa sobre comunicação felina. Cada gato desenvolve um dialeto próprio, ajustado especificamente para o seu tutor. 2 gatos da mesma ninhada, criados em casas diferentes, desenvolvem repertórios vocais distintos. Isso acontece porque o miado é um processo de aprendizagem bidirecional. O gato tenta diferentes variações de som e observa o que funciona com aquele humano específico. Se um miado mais alto faz você se levantar mais rápido, ele memoriza e repete esse padrão. Estudos de comportamento mostram que gatos que vivem com tutores mais responsivos, ou seja, que reagem mais aos miados, desenvolvem repertórios vocais mais ricos e variados. Em outras palavras, quanto mais você conversa com seu gato, mais ele aprende a se expressar. É por isso que pessoas que passam muito tempo com seu gato costumam dizer que entendem o que ele quer em cada situação. Isso não é imaginação. É o resultado de uma linguagem compartilhada que foi construída aos poucos pelos 2 lados. Pesquisadores da Universidade de Lund, na Suécia, chegaram a criar um projeto inteiro dedicado a mapear as variações de melodia no miado dos gatos domésticos, o que eles chamaram de prosódia felina. O objetivo era entender se existe uma gramática nessas vocalizações. Os resultados iniciais sugeriram que os gatos usam variações de entonação, a melodia do som, para expressar diferentes estados emocionais e diferentes tipos de pedido. Não é uma linguagem com palavras, mas tem estrutura própria. Outra curiosidade fascinante: gatos que foram criados em isolamento social, sem muito contato com humanos durante os primeiros meses de vida, tendem a ser muito menos vocais na vida adulta. A janela de socialização, entre 2 e 7 semanas de vida, é fundamental. Isso reforça que o miado direcionado a humanos não é puramente instintivo. Ele depende de aprendizagem social em um período crítico do desenvolvimento. Gatos que não tiveram contato humano nessa fase simplesmente não desenvolvem esse repertório da mesma forma. E mais, gatos com muitos anos de convívio com tutores muito responsivos, às vezes desenvolvem vocalizações tão específicas que chegam a soar quase como palavras para o ouvido humano. Não é que o gato está falando, mas a nossa mente está treinada para encontrar padrões familiares nos sons. Então, voltando à pergunta do começo, por que o seu gato mia para você? A resposta da ciência é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito bonita. O miado direcionado a humanos é, na prática, uma linguagem que os gatos inventaram para falar com a gente. Não é um comportamento que existia pronto na natureza. Ele foi sendo construído e refinado ao longo de milênios de convívio com humanos. Cada geração de gatos domésticos foi aprimorando esse repertório com base no que funcionava para chamar nossa atenção e obter resposta. E a parte mais impressionante, esse processo não para. Acontece de forma individual, com cada gato e cada tutor. O seu gato específico, vivendo com você especificamente, está o tempo todo calibrando e ajustando a forma como se comunica com base nas suas reações. Quando você responde ao miado do seu gato, seja dando comida, seja simplesmente falando com ele, você está dizendo a ele que aquele sinal funcionou. E isso o encoraja a desenvolver e refinar ainda mais esse repertório de comunicação.
Por isso, tutores que conversam muito com seus gatos têm animais mais vocais e expressivos. Não é que o gato é mais falante por natureza, é que a linguagem foi sendo construída e enriquecida pela interação. Quanto mais você responde, mais sofisticado o dialeto se torna. Para mim, isso é uma das coisas mais lindas da relação entre humanos e gatos. A gente pensa que entende pouco do que eles querem dizer, mas na verdade, estamos no meio de uma conversa que vem sendo construída há 10 mil anos. E ela continua evoluindo até hoje, dentro da sua casa. Se esse vídeo te fez ver o miado do seu gato com outros olhos, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo assim. Compartilha com alguém que tem gato e não entende por que o bichinho fica falando tanto. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre comportamento felino. E me conta aqui nos comentários, o seu gato é muito falante ou é mais do tipo quietinho e reservado? Adoro ler sobre as personalidades de vocês. Cada gato é um universo. Até o próximo vídeo.